Fala turma, tudo beleza? Professor Pedrão na área e hoje a gente vai ter uma aula diferente, mas também muito interessante, então fica ligado. A aula de hoje é sobre a energia nuclear no Brasil. O projeto estatal responsável pela produção de energia nuclear no país e pela construção dessas usinas é o Programa Nuclear Brasileiro. A tecnologia nuclear, apesar de sua presença no campo civil, nasceu ligada a interesses militares. As primeiras pesquisas na área nuclear foram realizadas durante a Era Vargas, mas foi a partir do dia 6 de agosto de 1945, com um ataque americano sobre Hiroshima, que o interesse brasileiro se concretizou de vez na tecnologia militar. Os militares logo observaram a importância da energia nuclear e elegeram um representante, o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. E anos depois, Álvaro Alberto seria o fundador e o primeiro presidente do Programa Nuclear Brasileiro. Em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos, o qual previa a exportação de areia monazítica do Espírito Santo. Essa areia contém tório, um dos elementos usados em vários processos nucleares. Porém, Álvaro Alberto exigia algo em troca, principalmente tecnologia nuclear dos americanos. Devido a um conflito entre grupos pró-americanos e nacionalistas, do qual fazia parte Álvaro Alberto, as propostas feitas pelo almirante não surtiram efeito. Por isso, o Brasil acerta secretamente com a Alemanha um acordo, a construção de 3 ultracentrífugas, uma tecnologia nazista. Porém, elas foram apreendidas pelos americanos devido a um vazamento de informações vindo do Brasil. No final das contas, é assinado um novo acordo com os Estados Unidos, e em troca da areia, os americanos mandariam trigo para o Brasil. Com isso, o almirante Álvaro Alberto renuncia do Conselho Nacional de Pesquisa. Um ano depois, com a eleição de Juscelino Kubitschek, dá-se início a um movimento nacionalista contra a exportação de areia monazítica. Várias mudanças estruturais são realizadas durante esse governo. Entre elas, a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Do final da década de 50 até o governo de Jânio Quadros, surgem planos para a construção de uma usina nuclear no sul do Rio de Janeiro para a obtenção de plutônio. O combustível escolhido seria o urânio mineral, obtido através do tório, o que deixaria o país cada vez mais independente dos Estados Unidos. Porém, com a renúncia de Jânio Quadros, os planos não se concretizaram. E é então que se inicia um período que mudaria a produção nuclear no Brasil: a ditadura militar. Com o golpe de 64 e a militarização do país, os militares logo tomaram poder das atividades no campo nuclear. Em 68, a CNN firmou um acordo com a Eletrobras, no qual previa a construção de uma usina nuclear em Angra dos Reis. O reator comprado seria um norte-americano de urânio enriquecido, se contrapondo com todos os ideais nacionalistas antes vistos durante os governos de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros. Vários cientistas da época se posicionaram contra as ideias, porém, com o Ato Constitucional número 5, todas essas ideias foram reprimidas. Assim, Angra 1 foi comprada de uma empresa americana chamada Westinghouse, e a primeira usina nuclear brasileira entraria em funcionamento quase 20 anos depois. Seu reator era de água pressurizada, o método mais utilizado internacionalmente. Só para se ter uma ideia, com esse reator, era possível abastecer uma cidade como Porto Alegre, por exemplo. No entanto, Angra 1 acumulou uma longa história de incidentes e erros de projetos, sem falar das críticas por conta de sua localização, considerada por muitos cientistas como inadequada. Porém, com todos esses problemas, o Brasil finalmente tinha sua usina nuclear. Em 75, durante a presidência de Ernesto Geisel, mais um acordo sigiloso foi feito entre Brasil e a Alemanha. A nova relação com a Alemanha fez com que o antigo acordo nuclear com os Estados Unidos, através da Westinghouse, fosse quebrado. Mas, prof, por que o Brasil foi querer quebrar um acordo com os Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais? Então, turma, lá nos anos 70 o Brasil vivia o chamado milagre brasileiro, que os militares pensavam que podiam transformar o país em uma potência mundial. A saída encontrada para o investimento na energia do país era pela energia nuclear. A opção mais vantajosa eram os reatores de urânio enriquecido,
pois tem maior rendimento que o urânio natural, mas a tecnologia de enriquecimento era desconhecida no Brasil. Então por isso foi selado tal acordo com a Alemanha. E a partir deste acordo com a Alemanha, em 1976 foram iniciadas as obras para a construção de Angra 2. Entretanto, a partir de 1983, a construção teve o seu ritmo desacelerado, devido à redução dos recursos financeiros disponíveis. As suas atividades só foram retomadas em 1996 e a usina entraria em funcionamento apenas no ano 2000. Portanto, galera, aquele Brasil lá do começo dos anos 40, ali 45 na era Vargas, que pesquisava sobre a energia nuclear e tudo mais, agora já tinha 2 usinas nucleares em construção. Angra 1, que ficaria pronto em 85, e Angra 2, que devido a falta de recursos, só ficaria pronto em 2000. Bom, turma, devido aos inúmeros problemas econômicos e políticos ligados ao programa nuclear brasileiro, o regime nuclear resolveu seguir em frente com o projeto Brasil Potência, investindo no desenvolvimento de áreas consideradas estratégicas, como, por exemplo, a área nuclear. O Brasil olhava para o lado e via a Argentina crescendo, estava em ascensão, e por isso foi criado o Programa Nuclear Paralelo. Na clandestinidade, o Brasil resolveu continuar as suas pesquisas nucleares. O programa não tinha nenhuma fiscalização, seja ela nacional e internacional, e foi muito usado também para o desenvolvimento da técnica da ultracentrifugação do enriquecimento do urânio. Desse programa veio o projeto para a construção de mais uma usina nuclear, Angra 3. A usina nuclear de Angra 3, assim como as 2 anteriores, também terá um reator de água pressurizada. Mas, prof, como que uma usina que foi planejada na ditadura militar ainda não está pronta? Bem, turma, porque ao final da ditadura militar, a construção foi interrompida e paralisada totalmente. As obras só voltaram a ser iniciadas em 2008, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, e tem previsão para ficar pronta nos próximos anos. Mas, prof, mais de 10 anos para se fazer uma usina nuclear. Nem as outras 2 que eram mais antigas demoraram tanto. Bem, turma, isso mostra bastante o que é o programa nuclear brasileiro. Programa com muitas falhas de cronograma, atrasos em sua obra e muita desorganização. Atualmente, o Brasil assinou diversos tratados que prevêem o não uso de armas nucleares, como por exemplo o Tratado de Não Proliferação. Além deste tratado, existe também o Tratado de Tlatelolco, que cria uma zona livre de armas nucleares na América Latina e no Caribe. Além disso, em 1991, o Brasil criou um acordo com a Argentina, criando assim a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. Até mesmo a nossa Constituição Federal proíbe a difusão de tecnologia nuclear para fins que não pacíficos. Bom, classe, acho que depois de assistir essa aula, vocês agora são experts em energia nuclear no Brasil e também sobre o programa nuclear brasileiro. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal para mais vídeos, compartilha com os amigos, colegas de sala, professores, com quem vocês quiserem e muito sucesso. Um abraço.